N8N é uma das maiores ferramentas que existe de automação e integração com outras plataformas. E sem contar que ela é low code ou pode até ser no code, sem você escrever nenhuma linha de código. O N8N facilita muito integrações com ferramentas que nós utilizamos muito no dia a dia. Por exemplo, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Discord e diversas outras ferramentas. E sem contar que você pode conectar essas ferramentas junto com uma inteligência artificial. Então, ou seja, se você coloca seu Instagram junto com o ChatGPT... Vixe, olha as orelhas dessa criança. Se nasce nas costas, era um anjo. Você consegue fazer posts automáticos, criações de vídeo. Cara, você pode fazer tudo isso totalmente de forma automática. Mas como funciona o N8N de fato? Eu vou contar aqui uma mini historinha pra você entender como funciona realmente o N8N. Imagine que o N8N é um quadro branco onde você conecta blocos inteligentes e cada bloco faz uma tarefa específica, como uma corrente de ações. Agora vamos imaginar que isso é como uma rotina de um pastor de ovelhas que é mensageiro de um rei. Todos os dias, um gavião veloz chega até a cabana desse pastor de ovelha trazendo uma carta da cidade que está em guerra, ou seja, ele traz informações de outra cidade que está em guerra. O gavião dentro do N8N, ele representa um bloco que traz informações externas de outras cidades e que traz dados atualizados direto da fonte. E se a gente fosse colocar isso dentro do N8N, esse bloco seria o webhook e a gente já vai comentar sobre ele, tá? Continuando nossa história, ao receber a carta, o pastor de ovelha desconfia. Será que realmente veio de um aliado? Ou será que é algum inimigo tentando me sabotar? Dito isso, ele conecta sua carta que ele recebeu e joga dentro de uma ferramenta de inteligência artificial. E esse bloco, ele é responsável por interpretar ou transcrever o conteúdo da mensagem. E esse bloco dentro do N8N seria o próprio ChatGPT. Após verificar a carta, ele precisa entregar em mãos para o rei. Mas antes disso, ele precisa percorrer um caminho que é totalmente perigoso. E para isso, o pastor de ovelha faz uma cópia dessa carta e guarda dentro de um baú mágico. Ou seja, ele pegou essa carta que ele recebeu do gavião, que jogou até onde está a cabana dele, e ele guardou dentro de um baú mágico, para que ele não perca todas as informações que ele traduziu e tudo mais dessa carta. Trazendo isso para o N8N, ele guardou a informação dentro de um banco de dados, que poderia ser um Postgres, um SQL ou até mesmo o próprio Google Sheets. Depois de ter feito esse backup dentro de um banco de dados, o pastor de ovelha começa a correr até o palácio, e ao se aproximar do palácio, ele avista os guardas do rei, que tem a função de fazer a verificação de quem pode entrar e quem não pode entrar dentro do palácio. Você é mesmo um mensageiro autorizado do rei? Disse os guardas. Esse bloco decide o caminho que o fluxo vai seguir dependendo da resposta que o pastor de ovelha responder. Se ele der como verdadeiro, sim, eu sou o pastor de ovelhas autorizado do rei, então ele vai seguir o fluxo. Caso ele não for, se a resposta for falsa, der como false, infelizmente o pastor de ovelhas teria que voltar ou tomar um outro rumo. Esse bloco dentro do N8N, ele é o if, ele é uma condição, ou seja, você pode criar algumas condicionais. Eu sou o mensageiro autorizado do rei. Quando tem exatamente essa frase, ele dá como verdadeiro e segue um fluxo. Caso tenha alguma coisa errada nessa mensagem, ele dá como falso e segue um outro fluxo. Como deu true, o pastor de ovelhas entra dentro do palácio e segue até onde está o rei. Com tudo verificado, o pastor de ovelhas entrega mensagens diretamente ao rei, que fala sobre a situação da guerra da outra cidade. E esse bloco a gente considera como WhatsApp, e-mail, Telegram, Instagram ou qualquer meio de comunicação. A gente dispara a mensagem para o público que a gente quer atingir. Bom, tudo isso que eu acabei de falar é para você entender basicamente como o N8N funciona, como os blocos vão se juntando e como formam um fluxo por completo. Mas tudo isso que eu falei, ele acontece em questão de segundos. Às vezes um fluxo completo como esse dura no máximo 10 segundos para ser concluído. Desde a mensagem que chegou até o disparo da mensagem final. Então o N8N é uma espécie de back-end, ele funciona tudo atrás das cortinas, tudo debaixo do tapete. Ele não é uma coisa visual que o seu público final vai ver. Quer dizer, também dá para fazer como front-end, né? Você pode criar uma página HTML como um formulário, um mini e-commerce, você pode fazer uma parte visual. E como eu disse, o mais interessante do N8N é que ele te dá essa flexibilidade. Você pode utilizar um back-end e um front-end no mesmo fluxo ou fazer uma vinculação dos dois, certo? Mas o que é front-end e o que é back-end, né? Já que a gente começou a falar disso. Front-end versus back-end. Front-end é tudo que a gente enxerga, tudo que tem na tela, os botões, imagens, textos,
Tudo que é visual na parte de um SaaS, de uma landing page, de um site, tudo isso é o front-end, é onde o público final vai enxergar. Back-end é tudo que fica na parte de trás, todas as configurações, todas as chamadas APIs, todos os webhooks e tudo mais. O back-end, principalmente, ele tem o banco de dados, é onde que vai salvar todas as informações dos dados do cliente, atividades, os resultados de IAs e tudo mais. Também ele é responsável pela autenticação, ou seja, logins, cadastros, dados dos usuários e todas essas partes que são responsáveis pela segurança. O cliente está lá dentro do seu SaaS, do seu site e tudo mais. O armazenamento também fica na parte do nosso back-end, tá? É onde a gente vai guardar nossas imagens, fotos, SVGs, ícones e tudo que parte que for visual que a gente precisa baixar dentro do nosso espaço. Ações do servidor. Ações que serão executadas diretamente no servidor. Pode ser, por exemplo, agendar ações sem depender de ações de usuários. E o webhooks é nada mais do que a gente receber informações de fora. Então, ou seja, quando alguém terminou um cadastro, preencheu todas as informações de um cadastro, preencheu informações de um checkout, e saiu do checkout, então a gente consegue disparar mensagens ou começar um fluxo quando alguém sai de um checkout, quando alguém preenche o checkout ou compra através de um checkout. Todas essas informações a gente recebe através de webhooks. Dito isso, para a gente ter acesso a ações dos servidores e webhooks, chamadas de APIs e tudo mais, a gente precisa de um local que seja responsável por isso. E hoje a gente tem as principais plataformas que são o Make, N8N e o Zapier. Essas ferramentas que eu acabei de citar, elas são ferramentas low code ou no code. Low code é quando você precisa ter acesso a pouco código para você gerar alguma ação. Então vamos supor, como eu disse, a gente pode utilizar o N8N como front-end. Para a gente utilizar ele como front-end, a gente utilizaria o HTML. Dentro do próprio N8N, a gente pegaria um node do HTML, escreveria um mínimo código lá, para fazer um formulário, uma página de obrigado, uma página de captação de leads e conectaria com o fluxo para dar continuidade. Então ele é uma plataforma low code. A gente pode implementar programação como Python, JavaScript ou até próprio HTML, como eu acabei de citar. O N8N também ele é considerado como o IPaaS, ou seja, plataforma de integrações como serviço. Então a gente consegue conectar a Shopify dentro do N8N, consegue configurar o próprio Facebook Ads dentro do próprio N8N, fazer algumas chamadas APIs. Mas para a gente poder conectar qualquer tipo de ferramentas dentro do N8N, a gente precisa que as ferramentas disponibilizem a API, para que a gente possa se comunicar com as outras ferramentas. Vamos supor que você está dentro de um restaurante e você faz uma chamada ou você faz um pedido para o garçom que está lá dentro do nosso restaurante. Ou seja, você está fazendo uma requisição dentro de um restaurante. Assim que você envia a informação do pedido para o garçom, ele vai até a cozinha, verifica se tem o que você pediu e retorna com uma resposta ou com o próprio pedido. Então, caso se não tiver, ele vai retornar: desculpe senhor, infelizmente a sua parmegiana de filé mignon infelizmente acabou. Mas caso tiver, ele vai responder: está aqui sua parmegiana de filé mignon ao molho rosé feita na chapa. Ou seja, ele vai trazer todas as informações, o horário feito, quando foi feito, ou se você der as funções específicas para ele, ele consegue recriar essa própria parmegiana de filé mignon. Ficou meio confuso, né? Então, de uma forma geral, a API é nada mais do que você fazer uma requisição ou fazer um pedido. Você vai entregar uma informação básica, ele vai até o servidor e vai retornar uma resposta para você. Vamos supor que você está fazendo algum fluxo que seja alguns pedidos dentro do próprio WhatsApp. O cliente ele informou o que ele quer comprar, qual que é o peso e a quantidade. A gente tem essas três informações e nós vamos jogar dentro do servidor dos correios. E o correio vai retornar o valor do frete. Ou seja, a gente já informou o que a gente vai querer, que é o produto, a quantidade de produtos que nós vamos querer e quanto ele pesa e as dimensões dele. Com isso, a gente pega essas informações e envia ao servidor dos correios e os correios vai nos retornar qual que seria o frete ideal para o nosso cliente. Já o webhook, ele é totalmente diferente. Como que ele funciona? O webhook, ele vai startar através de algum pedido feito. Então vamos supor,
Assim que alguém finalizou um cadastro de compras, assim que alguém finalizou um checkout, alguém mandou informações através de um checkout, através de um formulário, ele já vai direto para o nosso fluxo e a gente já utiliza as próprias informações. Então, a API, a gente busca informação, recebe e entrega informação, e o webhook a gente apenas recebe informações. Mas para configurar isso de forma manual, às vezes pode ser que seja um pouco difícil para vocês que estão começando agora. Por isso, o diferencial do N8N é que você já conta com mais de 500 integrações nativas dentro do próprio N8N. Mas como eu disse, vocês podem fazer isso de forma manual. Você teria que ler a API da plataforma que você quer utilizar e fazer as requisições necessárias. Se tiver que criar token, vai ter que criar token. Se tiver que criar senha, vai ter que criar senha, utilizar o e-mail, enfim. Aí vocês vão ter que ler lá a API, mas vocês já entenderam a diferença de API para webhooks. Mas muito provavelmente a ferramenta que você vai precisar já vai estar dentro do N8N. Para a gente começar os nossos fluxos, nós precisamos de um trigger, ou seja, a gente precisa de uma ação ou que algum planejamento comece para o nosso fluxo startar. Ficou meio confuso, né? Vamos para a prática que vocês vão entender. Esse aqui é um trigger de ação manual, ou seja, ele só vai startar quando a gente clicar nele. Tá vendo que a gente quando clicou, ele dá aqui um workflow, um workflow executado com sucesso e ele ficou verdinho? Ou seja, se tivesse outros nodes aqui conectados, todos os nodes começaria a ser executado, a não ser que se tivesse algum erro, aí você teria que ajustar ele. O segundo node é o node cron, ou seja, ele só vai ser startado quando o tempo ou o horário for configurado corretamente. Por exemplo, você quer enviar 24 mensagens por dia, cada hora uma mensagem vai ser disparada. Aqui dentro do nosso node, a gente consegue configurar aqui por minutos, e a cada 1 hora, na verdade 60 minutos, ele vai ser startado uma nova mensagem. Aqui quando a gente apertou em testar o nosso cron, ele jogou aqui o timestamp. Ele vem com uma forma universal, então aqui a gente está de 10 de julho de 2025, às 7 horas da noite, o horário, na verdade, às 5 horas e 37, tá certo? Ele vem uma forma formatada, ele vem embaixo aqui, ele tem a formatação do timestamp, mais certo, então vem em julho, 10 de julho de 2025. Aqui ele vem que é Thursday, ele vem o ano que é 2025, o mês, o dia, o horário, o tempo, o segundo e o time zone que é América São Paulo. Então, ou seja, aqui é onde a gente vai configurar para o nosso fluxo começar a funcionar determinado de um dia, de um horário, de minutos, segundos, independente como você configurar. Aqui no webhook, ele só vai startar quando ele receber uma mensagem ou informações externas. Então, ou seja, como eu disse, o webhook, sempre que a gente preencher um formulário, preencher um cadastro, preencher um checkout, ele vai mandar informação para cá. Então vamos supor que a gente tem uma plataforma de vendas que seja a QIFI e o nosso cliente entrou até o nosso checkout, fez todas as configurações lá, escreveu todo o nome dele, o endereço, colocou o cartão de crédito dele, só que não finalizou a compra. A gente pode fazer aqui um fluxo para recuperar essa venda através de um carrinho abandonado, uma venda paga, um cartão recusado, tudo isso a gente consegue. Se a gente apertar aqui em testar workflow, ele vai dar um erro, obviamente. Deixa eu ver se é por conta disso. Mas na verdade ele vai ficar buscando informações, tá vendo? Ele vai ficar procurando se tem alguma nova mensagem. Se a gente tivesse aqui em cima, deixar o nosso fluxo ativado, ele vai sempre vir de forma automática, sempre que vir ele já vai startar o fluxo. Mas como a gente está em modo de teste, ele só vai funcionar quando a gente mudar para produção e colar na nossa outra plataforma, o webhook, que é de produção. Normalmente quando ele vem como de teste, como vocês podem ver, webhook teste. E o último, que eu quase não utilizo, mas muitas pessoas utilizam, que é o de output, na verdade é input. A gente pode configurar 2 workflows para trabalhar juntos. Um exemplo bem claro. Eu quero pegar
todas as informações que saiu daqui do meu back-end MVP, todas as informações que completaram o fluxo. Quando chegar no final, ele vai jogar um output, e do output a gente coloca num outro fluxo, que é esse aqui, My Workflow, que é um novo workflow, e aqui ele vai pegar as informações de um fluxo e vai jogar para o outro fluxo. Então, ou seja, ele vai fazer uma vinculação de saída e de entrada. Esses são os triggers mais utilizados, tá? Claro que tem outros triggers. Se a gente entrar aqui e for dar uma olhada em adicionar triggers, a gente tem um de chat de mensagens. A gente pode configurar, escrever e testar o nosso agente de IA, o nosso LLM, tanto faz. A gente escreve lá de uma forma manual, como se passando por um cliente que acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp. Bom, dito isso, vocês já entenderam o que é webhooks, o que é API e o que são triggers e as ações tomadas decorrer do nosso fluxo. Mas quanto custa para a gente utilizar um N8N? A gente paga mensalidade, a gente paga anual, como que funciona a forma de pagamento? Aqui no nosso N8N a gente tem um plano básico que é de R$125, a gente tem um plano Pro que é R$313 e o plano de empresas. Aqui, o que você está contratando? Você está contratando o espaço Você está contratando um espaço dentro dos computadores do N8N para ter acesso à ferramenta. Você pode utilizar ele de forma gratuita se você instalar no seu próprio computador, que é o auto-hospedagem. Então você pode fazer isso, você tem essa flexibilidade. Como eu disse, ele pode ser de uma certa forma um open source, que seria de uma forma gratuita. Mas se você desligar o seu computador, os seus workflows eles param. Então para você que quer automatizar, isso não funcionaria se vocês quisessem que rodasse 24 horas por dia, a não ser que vocês deixassem o computador de vocês ligado 24 horas por dia. O que a gente pode fazer? A gente pode hospedar o nosso N8N dentro de uma VPS, ou seja, um computador que fica dentro de uma nuvem. Aqui dentro da Hostinger você consegue ter planos a partir de R$ 29,90 por mês, que se eu não me engano é o KVM1. KVM1 na verdade está saindo por R$ 27,99 por mês. Mas para você que quer utilizar o N8N em um computador na nuvem e pagando mais barato, você consegue colocar o N8N dentro de uma VPS, dentro da Hostinger ou dentro do próprio DigitalOcean, que são um dos principais, maiores e mais utilizados pela comunidade do N8N. A gente está vendo aqui planos a partir de 15 centavos por cada 1 milhão de tokens. A gente consegue fazer integrações de LLMs. E existe planos também até de 0 por mês, mas eu não sei muito bem no DigitalOcean. Eu utilizo a Hostinger. Aqui a gente tem planos a partir de R$ 27,99 por mês. Cara, vale muito a pena. A Hostinger, cara, o servidor, a VPS da Hostinger é realmente sensacional. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês gostaram. Se você gostou, curte, compartilha e comenta aqui embaixo.